E é um jogador que, pra mim, o Juninho, né, cara, já falei isso aqui diversas vezes, né, merecia e merece mais minutos. Merece mais minutos. Merece mais minutos. Por que eu falo isso? Porque é um atacante, né, eu vi muitos torcedores criticando, né, a forma como foi o gol do Juninho, falando que foi um gol feio sem querer. Cara, não, sem querer nada, foi gol de centroavante. Foi gol de centroavante. Volto a dizer, esse cara pode não ser brilhante como um Pedro, decisivo como o Bruno Henrique, mas esse cara sabe fazer gols. Sabe fazer gols. Né? Tem uma boa pressão ali no ataque. Né? O gol do Bruno Henrique sai depois de uma pressão feita ali pelo Juninho. Né? E é um cara que domina ali a área. Domina a área. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Sobre o Juninho. E é um jogador que, pra mim, o Juninho, né, cara, já falei isso aqui diversas vezes, né, merecia e merece mais minutos. Merece mais minutos. Merece mais minutos. Por que eu falo isso? Porque é um atacante, né, eu vi muitos torcedores criticando, né, a forma como foi o gol do Juninho, falando que foi um gol feio sem querer. Cara, não, sem querer nada, foi gol de centroavante. Foi gol de centroavante. Volto a dizer, esse cara pode não ser brilhante como um Pedro, decisivo como o Bruno Henrique, mas esse cara sabe fazer gols. Sabe fazer gols. Né? Tem uma boa pressão ali no ataque. Né? O gol do Bruno Henrique sai depois de uma pressão feita ali pelo Juninho. Né? E é um cara que domina ali a área. Domina a área. Eu não sei se o Pedro vai ter condições, espero que sim. Né? E condições de fato de jogar, não fazer número, de jogar, né, os próximos jogos e estar em boas condições para enfrentar o Palmeiras. Não estando, pra mim o Juninho, cara, até em relação ao Wallace Rian, tem mais características de atacante do que o Wallace Rian. Né? Então é um jogador que eu daria mais minutos. Eu daria mais, porque ele consegue realmente dar trabalho ao adversário na área. E o cara precisa de sequência, cara. Já falei isso aqui diversas vezes. Diversas vezes. E é um jogador que, mesmo não recebendo as oportunidades que deveria receber, vendo jogadores que não são atacantes, sendo improvisados ali, e ele no banco, nem relacionado, o cara não largou, pô. O cara não largou. O cara não largou. Então, fazendo alguns gols importantes, né? O próprio gol contra o Sport é importante, não deixa de ser. Não deixa de ser. O jogo ali, vai lá, vira o jogo, coloca o Flamengo à frente, pressiona, acha o terceiro gol ali, numa pressão dele, que o Gabriel sai ali de qualquer jeito. O Bruno Henrique acaba fazendo o terceiro gol. E uma tranquilidade para o Flamengo em termos de confronto. Né? E lembrando mais uma vez, né, foi pedido do Felipe, né? Foi pedido do Felipe. E o cara, com tudo isso que está acontecendo, né, jogadores sendo improvisados fora de posição, o cara não largou e entra sempre com muita vontade, com muita gana. Então, um jogador que, no meu entendimento, né, mereceria mais minutos na sua posição ali de ataque. Até mudando a forma do Flamengo jogar um 4-4-2 ao lado do Bruno Henrique. Andaria bem ao lado do próprio Wallace Rian. Um jogador que ele não é alto, mas ele encosta bem na bola de cabeça. E atacante precisa de sequência. Atacante precisa de sequência, cara. Vai pegar confiança. Eu fui atacante. Se você não tiver ali a sequência, pegando o caminho da gente, é difícil você pegar confiança. É difícil. Qualquer posição é difícil você não ter sequência. Atacante é muito também. É igual goleiro, cara. Você tem que estar jogando. Vai perder muitos gols, mas vai fazer muitos gols. Você não tem a dúvida. Volto a dizer. Não estou comparando o Juninho ao Pedro e nem ao Bruno Henrique, mas é um jogador que, pra mim, não é bagre, né? Como uma grande parte da torcida do Flamengo taxava o Juninho. Não é. É um jogador que poderia ter sido muito mais útil e pode ser útil até o fim da temporada, caso o Felipe pense em utilizá-lo mais, cara. Pense em utilizá-lo mais. O próprio Plata, que jogou ele algumas vezes, não dá resposta. Não dá resposta. A tal pressão feita pelo Plata, por jogadores mais móveis, fica só na pressão, na correria. E vou ser bem sincero, o Juninho não é tão veloz como o Plata, mas tem uma boa velocidade. Nós vimos o gol contra o Sport, ele pressionou e pressionou muito bem, tem muita força o Juninho.
Então é um jogador que pode ser muito bem utilizado, né? Enfim, né? Para ser utilizado aí, né? Nesse fim de temporada, cara. Um jogador que, assim, pode dar boas respostas. O professor sempre bateu nessa tecla aqui. Mas sempre bateu nessa tecla aqui e eu concordo com ele. Né? E uma coisa que tem que ser destacado, o cara não largou. O cara não largou. Não largou, tá? O cara não largou. Poderia muito bem largar. Poderia muito bem largar. Poxa, ele é profissional. Tá, mas é um ser humano, meu camarada. É um ser humano. É uma coisa, você tá no trabalho, pô, tu treina pra caramba, tu se dedica, né? Aí o cara não te valoriza. O cara improvisa um cara na tua função e coloca. Uma coisa, você tá numa função, trabalha pra caramba pra ser, né? Abre uma vaga pra ser realmente efetivado num cargo maior, né? E você produz pra caramba pra empresa, o cara vai lá e coloca aquele cara que sempre coloca atestado, que quando tá ali não trabalha, fala mal de todo mundo. Pô, tu se desmotiva, meu parceiro. Não tem essa. É ser humano, não vem dizer que não. Não vem dizer que não. Não vem dizer que não. E aí o próprio Du fala, essa concorrência é grande em termos de nome, tá, Du? Não em termos de desempenho. Me desculpa. Me desculpa, irmão. Essa função ali eu domino. Ali na área ali, cara. E aí eu te falo com muita propriedade. Em termos de nome. Não em termos de produtividade e efetividade dando problema pro adversário. Não dá. Não dá. Não dá. Por isso que eu tô falando do Juninho. Não dá. Não é nenhum craque, mas domina a posição. Tá? Essa questão de concorrência é só em nome. Em desempenho, esquece. Esquece. Esquece que não tem. Bruno Henrique é centroavante? Não é. Plata é centroavante? Não é. O Wallace Ian tem um pouco mais de característica de jogar por dentro, mas também não é um centroavante. Os únicos centroavantes que tem no Flamengo são Pedro e Juninho. E o Juninho ainda tem uma característica, um plus, que ele consegue jogar por dentro e consegue jogar por fora. Nada de excepcional, não vai ser aquele cara de corredor, mas é um cara que sai da área e tem boa mobilidade, boa força. Então, em termos de nome, tem concorrência, mas desempenho, não tem, esquece. Não tem. Te falo, vou te dizer, te falo por conhecimento da posição. Então, mais minutos. Mais minutos. Mais minutos. Não sei se ele vai dar. Não sei se vai dar. Acho que não. Acho difícil, né? Porque já tá indo pro final da temporada. Né? Mas o que me chama a atenção é que ele não largou. Um baita de um profissional. Baita de um profissional. Baita de um profissional. Né? Um baita começou a fazer gol agora. Não é o cara da posição. Me desculpa, cara. Me desculpa. Começou a fazer gol agora. E é fácil falar do gol que vem fazendo. Mas não é centroavante. Não sabe jogar de costa. Não é da posição. Né? Até imaginei que ele poderia, mas não é da posição. Tem muita dificuldade. Então, tem nomes, mas não rendimento. Né? Agora, falar do Bruno Henrique, nos últimos jogos, voltou a fazer gols. Num posicionamento diferente, não joga de costa. O Bruno Henrique faz pivô, joga de costa, briga com o zagueiro. Não, você não vai ver o Bruno Henrique fazendo isso. Ele tem dificuldade para fazer isso. Ele não sabe jogar assim. E os últimos jogos do Bruno é um Bruno mais flutuante. Saindo ali de fora, se movimentando um pouco mais para entrar na área como elemento surpresa. Aí ele é muito bom. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.